Olá, seja bem-vindo a mais um Ribuscast. Eu estou aqui com a Mari Maldos, que é expert em comunicação assertiva e aniquiladora da timidez. Seja muito bem-vinda, Mari. Muito obrigada, Lu, por esse convite. Para mim está sendo assim uma honra participar do Ribuscast, entender um pouquinho mais sobre essa empresa maravilhosa e poder compartilhar um pouco mais de conhecimento aqui com vocês, né? Com vocês que estão aqui no estúdio e com a galera que vai assistir esse podcast, ouvir esse podcast depois. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um convite super especial e o seu aceite também. Como eu te disse anteriormente, eu estava presente lá no Empreenda Vale. O Empreenda Vale, para quem não sabe, foi um evento muito grande aqui na região do Vale do Paraíba sobre empreendedorismo. E eu estive lá super animada para assistir sua palestra, para poder aprender sobre comunicação assertiva, para deixar a timidez de lado. Que legal! Até disse para a Mari que eu estou aqui hoje por inspiração mesmo de tudo que ela disse lá. Ela já quer me fazer chorar, gente, no começo do podcast, entendeu? Ficar emocionada. Mari, as pessoas não me conhecem. Eu sou a Luciana Pirque, aqui da Ribus, de São José dos Campos, do marketing. E quem sempre faz todos os nossos podcasts é a Isa, que está lá no Rio de Janeiro. Então, eu tive essa honra, essa oportunidade hoje. Oportunidade, é isso aí. Não coloque nem como desafio, mas como oportunidade de você fazer uma coisa nova, né? De você se colocar, sair da sua zona de conforto e se colocar em zona de exposição. Sim. Não é verdade? E de colocar em prática o que eu aprendi com você aí umas 2 semanas atrás, né? Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigada, Mari. Bom, hoje nós estamos aqui ainda no mês de março, né, comemorando o Dia das Mulheres, que não é o dia, é sempre, e por isso a Mari está aqui também para conversar um pouco com a gente sobre empreendedorismo feminino, a história dela, pessoal, profissional, como ela chegou até aqui. Que é muito louca, né, Lu, na realidade. Isso. A história é muito louca. E a gente quer saber, Mari, conta pra gente de você, de como você chegou até aqui. Bom, na realidade, muitas pessoas acreditam e acham que eu sempre fui do ramo da comunicação. Mas não, estamos errados. Na realidade, eu vim de uma transição de carreira. Eu tenho 12 anos de formada em odontologia. Exerci a odontologia durante 10, 11 anos aí, mais ou menos, até a pandemia, né? Foi na pandemia. Foi na pandemia que tudo mudou. Porém, durante esse tempo, eu nunca gostei. Vou ser muito sincera, eu achava muito chato. Eu sempre fui nerd, então eu gostava de estudar. Eu gostava de estudar, eu gostava de ser a melhor da classe, eu gostava de passar em primeiro. Fiz mestrado, fiz 3 especializações, mas eu não conseguia Você é mestre em odontologia? Eu sou mestre em patologia e biopatologia bucal. Uau! Olha que doideira. E disso daí eu fui para comunicação, que é a minha paixão. Mas é muito louco porque, assim, também envolve dinheiro no meio e a gente vê como dinheiro não é tudo na vida. Porque, veja bem, quando eu era dentista, eu tinha todo o conhecimento, estudava muito, mas eu não era feliz. Porém, ganhava dinheiro. Até comentei com vocês aqui antes que às vezes eu ia pro consultório, assim, chorando, mas eu chegava lá, fazia o meu trabalho. Não podia deixar nenhum paciente na mão, né? Por conta da autorresponsabilidade, que é uma palavra muito importante nos dias de hoje. Sim, com certeza. Mas eu sabia que eu não queria ser aquilo ali, eu não queria fazer aquilo ali pro resto da minha vida. E isso era uma coisa que me preocupava muito. Todo dia, quando eu acordava, precisava ir pro consultório, eu ficava, meu Deus, eu vou fazer isso para sempre? Como é que vai ser? E ficava me questionando. E como foi a escolha, Mari, voltando ali para trás? Como você escolheu fazer odontologia? Aí a gente entra num ponto que eu acho um absurdo na realidade, né? Gente, como uma criança de 16 anos de idade, 16, 17, né, nos dias de hoje, tem condições de escolher o que você vai ser pro resto da vida. Verdade. Então, o lance é muito maior. O sistema que a gente vive ali de ter que prestar um vestibular. E hoje em dia, né, os pais, a família, que não tem culpa de nada, porque eles foram criados assim, onde o certo é fazer uma faculdade, querem
cobrar de você, né? O que você vai ser do futuro? Qual é o seu plano? O que você espera da vida? E eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer. A mínima ideia. Eu falei, gente, eu não sei. Eu só sei chorar por crush. Naquela época eu só sabia chorar por crush. Não sabia fazer mais nada. E sempre fui muito estudiosa, mas eu não sabia o que prestar. Não tinha uma paixão, né? Não tinha uma paixão. E daí eu tenho um tio médico, ele falou, não, vamos fazer medicina. Faz medicina, porque você é boa nisso, aquilo. Falei, jamais, não sei lidar com isso, meu psicológico não vai dar bom, né? E daí tinha uma tia minha que era dentista, falou, por que você não faz odontologia? Acho que você vai se dar bem. Falei, odontologia? Pode ser. E foi nesse pode ser que eu entrei na odontologia. Mas é aquela coisa, né? A família inteira, eu sou a primeira neta, né? A neta mais velha. Então, meus avós, minha mãe, meus tios, meus primos. Na hora que eu passei no vestibular para odontologia, foi aquela coisa e todo mundo, festa. Isso, minha filha é doutora, minha filha vai ser doutora. Ali eu já comecei, meu Deus, ferrou, né? Ferrou porque agora eu preciso manter a minha palavra de que eu vou conseguir dar conta da faculdade. Sim. Dei conta da faculdade. Até porque você gostava muito de estudar, né? Gostava muito de estudar, sempre fui a CDF, a nerd da sala. E passando, me formei, fui trabalhar e falei, não tá legal isso daqui. Vou procurar estudar mais um pouquinho. Então, entrei para minha primeira especialização, que foi em ortodontia. Entrei para minha segunda especialização, que foi em ortopedia. Depois fui para minha terceira, que foi odontopediatria. Eu sempre procurava alguma fuga, né, para continuar estudando, porque eu não queria estar num consultório, né, mas eu precisava estar no consultório. E você conseguiu atrasar esse processo com o estudo? Ou você tinha... Fazia ao mesmo tempo. Então, assim... Tinha que já trabalhava. Exatamente, eu tentava encontrar em algum lugar, em alguma área da odontologia, algo que me fizesse sentido. Por isso que eu fui fazendo vários cursos. E daí resolvi entrar no mestrado. Falei assim, poxa, todo mundo sempre falou, você é muito comunicativa. E eu era sempre aquela pessoa que queria apresentar o trabalho, sabe? Todo mundo queria ser do meu grupo, porque, não, a Mari apresenta. A gente não precisa apresentar, a Mari apresenta. E ninguém nunca quer apresentar, né? Ninguém nunca quer. A louca queria sempre, né? E daí resolvi prestar mestrado, né, na Unesp. Passei em primeiro lugar, tal. Parabéns. E muito obrigada. E daí entrou a oratória na minha vida, né? Entrou a oratória, entrou a parte de dar aulas. E eu comecei a gostar daquilo. Eu falei, quem sabe a odontologia não chegou na minha vida para eu dar aulas sobre isso. E não para realmente estar ali na prática. Porque eu era uma boa dentista, não era uma dentista ruim. Eu também era boa naquilo que eu fazia. Só não amava fazer. E daí eu descobri que mesmo assim, eu gostava muito de ensinar, mas eu não queria ensinar sobre odontologia. Eu queria ensinar sobre outra coisa que eu não sabia o quê. Enfim, fiquei nesse dilema e falei, vou empurrando com a barriga, né? Até onde dá. Vou empurrando com a barriga até onde dá. Chegamos na pandemia, onde todo mundo ficou perdido. E na pandemia, gente, dentista, profissional liberal, não ganha dinheiro, não dá para fazer home office, né, dentro de casa com essa profissão de odontologia. Então, parei de trabalhar, parei de ganhar dinheiro. Tinha meu dinheiro ali guardado, foi o que me manteve. Mas um belo dia, foi em novembro, eu me lembro isso, foi logo no início ali da quarentena. Em novembro, recebi uma ligação de um amigo meu, de uma agência, né, uma agência de palestrantes, que já me conhecia, sabia que... Ele já tinha me falado várias vezes que, olha, Mari, você ia dar uma ótima palestrante, você ia dar uma ótima MC. Lembrando aqui para todo mundo que MC não é de funk, tá, galera? MC de mestre de cerimônias, que conduz o evento, que apresenta o evento, que dá o ritmo do evento, né? E porque você é muito descontraída, você fala muito bem. E ok, me ligou, eu atendi, ele falou assim, Mari, então, seguinte, estou precisando de um favor teu. Eu falei, pode falar, desde que não seja dinheiro, porque eu tô quebrada, pode falar. Daí ele falou o seguinte, olha, o nosso mestre de cerimônia, Mio, desapareceu, desmarcou e a gente tem um evento para apresentar amanhã. Falei, né, o que eu tenho a ver com isso, né? O que eu tenho a ver com isso?
falou assim, a gente queria que você apresentasse. Você topa? Na hora eu falei, topo. Mas, Mari, é o seguinte, não é um evento qualquer, é um TEDx. É um TED, né? Para quem aí de casa não sabe o que é um TED, é o maior movimento de palestras do mundo, né? Onde grandes mentes, grandes nomes já passaram pelo TED, Barack Obama, poxa, quem mais? Gente, sempre vem Barack Obama e eu esqueço do resto, mas assim, grandes nomes da história já passaram ali pelo palco do TEDx. Eu vi os seus stories no TEDx. Você viu? Tá lá nos meus destaques. Eu não sabia que é ali que você tinha começado. Foi naquele dia, eu nunca tinha subido num palco incrível. na vida. Nunca tinha subido num palco na vida. E daí E ele com falou... um desafio, assim, uma oportunidade muito grande. Oportunidade, o que eu falei, né? Lá na palestra foi eu transformei uma dor minha em oportunidade. Porque o que acontece? Eu tinha 62 centavos na minha conta. Eu tinha 62 centavos na minha conta naquele momento. E eu tinha duas opções. Ou eu me autossabotava com todas as desculpas que normalmente nós damos, principalmente em relação a dinheiro. Era em outro lugar, não era aqui em São José dos Campos, era em outro lugar, eu teria que viajar, teria que passar a estadia lá. Se eu ficasse doente, se eu tivesse uma dor de cabeça, eu não ia ter dinheiro para comprar nenhuma aspirina, né? Eu podia falar, poxa, mas eles não vão me pagar, eu já tô quebrada. Ah, não era pago? Não, TEDx ele não é pago. Ele não entendi. é pago para ninguém, né? Então, são todos convidados. Ele tem um grande nome, né? Para você ser um speaker TEDx, um MC TEDx ali, você realmente chegou num nível master de reconhecimento. Sim. Então, era uma oportunidade que, meu Deus. Mas, para as pessoas que não têm esse mindset de crescimento, né, que tem aquele mindset de escassez, poxa, não vão me pagar para eu apresentar um evento desse porte? Não vou. Mas na hora que eles me falaram, eu vou. Mas, Mari, então, é amanhã. Eu falei, eu vou, eu só não posso gastar. Eu falei, só não posso gastar. Desde que cubram as minhas despesas, eu não preciso ser paga. Mas eu preciso, sim, que vocês cubram minhas despesas. Sim. Porque eu tô zerada. Podiam muito bem ter desistido. Eu fiz da minha dor, que era não ter o dinheiro, que não era ter o trabalho ali no momento, a minha oportunidade. Não deixei o medo me paralisar. O medo que eu podia ter de várias coisas. Sim. Né? O medo do desconhecido, porque eu nunca tinha subido num palco. O medo de acontecer alguma coisa e eu não ter dinheiro para conseguir resolver. O medo de passar vergonha. O medo de chegar lá e ter uma crise de ansiedade, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Na hora eu não pensei em nada disso. Eu só abocanhei aquela oportunidade com todas as minhas forças e fui. Sim. Chegando lá, fui falar com o dono do evento, né? Porque o TED, são licenças, né? Então, eles compram a licença dos TEDs. Então, tem TEDx São Paulo, tem TEDx... Sabia. Tem vários TEDx no Brasil e no mundo. Então, tem TEDx Houston, tem TEDx São Paulo, tem TEDx Alphaville, vários tipos. E fui falar com o dono desse TEDx e ele falou o seguinte... Mari, a gente não tem ainda o roteiro, porque o roteiro fica com o mestre de cerimônias. E o nosso mestre de cerimônias não foi. E daí começou a me complicar. Nenhum roteiro. Não tinha nenhum roteiro. E você nunca tinha sido mestre de cerimônias antes? Nunca tinha subido num palco e falado em público. Nunca. Só assim, na faculdade, TCC... Mas era um público ali de 2.000 pessoas, né? Que estavam assistindo e estava no streaming. Então, era um público de, sei lá, mais de 10.000, 50.000 pessoas ali, né? Onde eu resolvi me expor. E eu falei, eu me posicionei como mestre de cerimônias, como se eu já tivesse feito aquilo várias vezes. Porque se eu começasse a passar ali a minha insegurança, né? O meu medo... A minha, talvez, um pouco do meu nervosismo, ali eu já tinha perdido a credibilidade com todo mundo. Sim, aí eles iam começar a ter insegurança com você, né? Aí eles iam falar, mas quem que é essa daqui que vocês arranjaram pra mim? Essa pessoa que nunca subiu num palco. Então, ninguém sabia que eu nunca tinha subido num palco. Né? Então, eu me importei e falei, não, tudo bem, não tem roteiro, vamos fazer o seguinte, amanhã, na hora do café da manhã, então eu acordo cedinho e você me entrega, pelo menos a ordem, né, dos nomes.
Ele falou, não, perfeito. E ali eu já tinha visto, né, que era um jantar pré-evento só dos palestrantes. E ali eu já tinha visto grandes nomes do marketing digital, grandes nomes do mercado, né, do mercado nacional. E falei, bom, quer saber, gente? Eu acho que eu vou entrar no Instagram dessas pessoas. Aí fiquei um pouquinho lá no jantar, saí, fui me preparar mentalmente. Eu acho que vou procurar no Instagram e fazer uma mini bio ali, enfim, alguma coisa para eu... Foi pesquisar. Para pesquisar. Daí eu falei assim, não vou fazer isso não. Não vou fazer porque eu posso me sentir intimidada, porque eram pessoas que estavam ali com mais de milhões de seguidores. Então, eu poderia me sentir intimidada, como não era a minha primeira vez, e na hora eu tratar ali a pessoa, ficar meio assim e não passar segurança também para a pessoa. Então, vou dormir e amanhã eu resolvo. Amanhã eu resolvo. Foi a melhor decisão que eu tomei. Cheguei Coragem, né? Muito corajosa. Olha, graças a Deus, isso é um dos meus valores até como pessoa, ter coragem, né? Coragem para enfrentar aí vários altos e baixos que a gente vive na vida, como todo mundo. Sim. E no dia seguinte, ele chegou com o roteiro, né? E a primeira pessoa que eu ia apresentar era Pablo Marçal. Não sei se vocês conhecem, né? Acredito que a maioria das pessoas conhecem. Porém, eu não conhecia. Eu não conhecia Pablo Marçal, que explodiu hoje, né? E naquela época, já faz o quê? Mais de 3 anos. Naquela época, eu não era do mundo digital, eu era do mundo da odontologia, então eu não estava ligada. Eu não estava ligada, ainda não estava conectada com aquele universo. E estava ali sentado o dono da franquia, o Denis, e o Pablo. Eu peguei e sentei ali com eles. Olá, tudo bem? Tudo bem? Prazer, Marina. Qual que é o seu nome? Na hora, né, o Pablo, com aquele jeitão dele, olhou e falou assim, você não sabe quem que eu sou? Eu falei, não, prazer. Daí o Denis me deu uma cutucada assim, é o Pablo Marçal. Tá, você vai palestrar? E ele assim, o que tá acontecendo? Aí eu, enfim, não sabia quem era. Dei meu primeiro furo aí. Mas esse furo eu gosto de lembrar porque a primeira vez a gente nunca esquece, né? Sim. E foi logo com quem? Logo com Pablo Marçal. Mas ok, ele me deu ali, né, a lista de palestrantes e isso eu não contei na palestra. Eu não sabia, eu falei, gente, uma mestre de cerimônias, ela não pode simplesmente subir num palco e falar, agora com vocês, Pablo Marçal, e bater palma. Isso não existe, né? Qual que é a função de apresentar alguém? É unir a plateia, fazer com que a plateia sinta empatia e desejo de ouvir a palestra daquela pessoa. Então, eu era um ponto ali chave para que a plateia ficasse e assistisse a palestra daquela pessoa. Sim. E daí eu criei um sistema ali do nada. Foi no improviso. Eu falei, bom, um TED, gente, eles têm 18 minutos, uma pessoa tem 18 minutos para poder passar a sua ideia, para poder passar o que você tem de relevante para o mundo. Só 18 minutos cronometrados. E nesses 2 minutos eu entrava e apresentava a próxima pessoa. Eram 2 minutos para você. 2 minutos para mim. E eu falei, bom, eram 52 palestrantes. Nossa. Foi o maior TEDx do mundo. Uau, Mari. Do mundo. E eu nunca tinha feito nada do tipo. Ok. Foi um dia só? Foi um dia. Foram Nossa, 22 horas de evento. Nossa. 22 horas de evento sem parar. Eu não parei para comer, eu não parei para fazer xixi, eu não tirei o salto. Eu fiquei de salto durante 22 horas. Uau. E daí eu resolvi fazer esse método. Enquanto um estava palestrando, eu chamava o próximo no camarim e perguntava, quem é você? Essa pergunta, eu queria saber a história da pessoa. Eu não queria saber sobre o que ela ia falar. Por que eu queria saber a história? Exatamente para gerar esse senso de empatia. Tirar aquela pessoa do pedestal. De conexão, né? De conexão. Eu precisava conectar a história daquela pessoa com a plateia. Para que aquela plateia percebesse que, nossa, olha só que legal. Esse cara veio, ele é gigantesco, hoje é multimilionário, mas ele saiu do mesmo lugar que eu saí. Ele teve até problemas mais sérios do que eu tive e hoje está aí. Então, a minha pergunta, ela era intencional. Sim. De quem é você. Ao mesmo tempo que ela era intencional, porque eu não sabia de técnica nenhuma ainda de comunicação, né? Foi a minha primeira vez ali.
era, na realidade, um jeitinho ali de eu saber quem realmente era a pessoa, porque eu não conhecia a maioria das pessoas. Fui conhecê-la depois. Ainda mais 52 palestrantes. 52 palestrantes, Difícil entendeu? demais. E nesse meio tava Marcos Paulo, do lançamento, Kaiser, tava, poxa, quem mais? Gente, tinha tanta gente. Tinha o Bertolucci, muita gente, assim, que hoje tá fazendo milhões, bilhões na internet e que na época eu ainda não tinha essa conexão. Mas foi a minha primeira, foi o meu despertar. Porque na hora que eu acabei aquele evento, de 22 horas, eu tava morta, eu tava cansada. Exausta, mas eu tava realizada. Sem ganhar R$1, mas eu tava realizada. E eu falei, bom, encontrei meu propósito. Encontrei o meu caminho, encontrei a direção. Isso com 30 anos. Ou seja, se você aí que está nos assistindo, está nos ouvindo, acha que, nossa, mas está muito tarde para eu mudar. Está muito tarde para eu fazer outra coisa da minha vida. Não existe isso. Nunca é tarde para você realmente encontrar o seu propósito. E lembrando que a gente não precisa ter apenas um propósito na vida. Os propósitos podem mudar. Se eu achei que o meu propósito com a odontologia, ajudando aquelas pessoas, aquelas crianças, porque eu fiz muito trabalho voluntário também dentro da odontologia, meu propósito ali estava feito, tinha acabado. E eu encontrei meu outro propósito, que é servir como ferramenta para que as pessoas consigam passar a mensagem delas para outras. Sim. E daí eu entendi, eu falei assim, entendi. E uma coisa às vezes complementa a outra, né? Te leva como uma ponte, né? Porque Muito. o seu estudo, o seu mestrado foi te dando essa ideia de eu quero falar, eu gosto de falar, quero ensinar. Então nada foi perdido. Sim. Eu fiz todo esse tempo de odontologia, mas eu conheci pessoas importantíssimas. Eu tenho amigos que eu considero amigos próximos, o que é muito difícil quando a gente vai envelhecendo, né? O nosso círculo de amizade vai diminuindo. Eu tenho amigos até hoje muito próximos da odontologia, né? Eu tive aí a experiência de fazer uma faculdade, de apresentar congressos, de participar de competições ali, de congresso oral, né? Então, ganhei prêmios de melhor apresentação oral. Legal. E foi a partir daí que eu fui entendendo. Uma preparação, foi né? Uma preparação como qualquer outra etapa da vida. Sim. Né? No início, eu pensei, nossa, gente, eu tô perdendo meu tempo. Mas depois, quando a gente vai entendendo o nosso processo, eu entendo que se eu não tivesse passado pelas situações que eu passei quando eu fiz a odontologia, eu não estaria no nível de referência que eu tenho hoje. Entendeu? Então, nada é perdido. Até porque eu acho que quando a gente tem um propósito, parece que tudo flui para que a gente chegue naquele lugar, né? Muito. E aquela coisa, eu sempre falo, respeite seu tempo. Respeite o seu processo. Respeite o seu processo. O seu processo é diferente do processo do outro. Eu consegui encontrar o meu propósito com 30 anos de idade. Sendo que se você pega o Davi Braga, já desde os 16 anos ele entendeu que o propósito dele ele entendeu o propósito dele claramente, o processo dele foi muito mais rápido que o meu. Sim. Não é por isso que eu e ele estamos desqualificados aí em hierarquias diferentes. Com certeza. E o que acontece com muitas pessoas hoje em dia, né? Que fizeram já uma faculdade, eu queria fazer outra coisa, mas, nossa, agora já está muito tarde para eu fazer outra. Não existe isso. Tanto é que a transição hoje de carreira, ela está, assim, virando tendência, né? Para quem tem coragem, porque... Virando tendência, até por conta daquilo que a gente falou um pouquinho mais cedo, né? Porque tantas pessoas que tiveram que decidir na pura pressão ali o que queria fazer de faculdade e hoje estão se descobrindo, hoje conseguem se desenvolver, se autoconhecer e ver o que realmente elas querem e gostam de fazer, que a profissão que a gente foi formado está ficando para trás, entendeu? E o empreendedorismo está vindo com tudo. Porque no empreendedorismo você tem essa liberdade de ser quem você quer ser, de fazer o que você quiser fazer, né? E ninguém ficar ali
te limitando a salário, a horário, você tem a liberdade, tanto a função, a né? função, exatamente. Então, eu acredito que todo o meu processo foi preparatório para que eu conseguisse fazer o que eu faço hoje. Com certeza. Entendeu? E depois disso, mentoria atrás de mentoria, fui aprender, estudar. Eu sou uma rata de livro. Eu amo ler, então eu leio um livro por semana hoje para ter mais conhecimento ali mesmo. E resolvi criar o meu movimento, a minha mentoria. Hoje eu treino pessoas, treino palestrantes, treino pessoas que querem se tornar palestrantes, dou palestras para empresas, de como a comunicação é importante. Infelizmente, muita gente, você viu lá, né? Você estava lá, você estava de prova. Sim. Eu perguntei, né? Para quem não estava na palestra, eu perguntei, você que é o empreendedor, quem quer fazer mais dinheiro? Todo mundo levantou a mão. Todo mundo quer fazer mais dinheiro. Mas quem investe ou já investiu em uma melhoria da comunicação assertiva? Pouquíssimas pessoas. Sim. E ninguém tem ideia, ninguém relaciona que a comunicação está 100% relacionada ao seu resultado final. É verdade. Em relação a tudo. Em relação ao seu faturamento, em relação ao seu lucro, em relação aos relacionamentos entre líderes e liderados, em relação a CEO e investidores, tudo é comunicação. Comunicação, inclusive, eu até passei um vídeo, né, de um podcast do Joel J com o Flávio Augusto, e o Flávio falando que uma das coisas, das skills mais importantes que ele teve que desenvolver para conseguir que a empresa dele chegasse onde ela chegou, né? Que o WhatsApp hoje fosse uma das maiores empresas do Brasil no ramo de educação, era a comunicação. Que a comunicação, sim, influenciava no seu resultado final. Então, os empreendedores de plantão aí, as pessoas que querem ganhar mais dinheiro, têm que saber se comunicar bem. Tem que saber o que é uma comunicação assertiva. Porque não adianta ter todo esse conhecimento, essa vontade e não conseguir se posicionar e passar para o outro, não né? Não conseguir saber como passar a mensagem. Não saber como passar as metas. Como que eu vou... Beleza, eu tenho as minhas metas dentro da empresa. Tenho lá. Então, beleza. Time, vocês vão bater essa meta. Ok. Tá bom. Como? Como que você vai fazer isso? Como que você vai explicar de uma forma relevante e que faça diferença para aquelas pessoas que é importante tanto para a empresa quanto para eles para terem aquela meta? Sim. Você precisa utilizar de entonação. Você precisa utilizar de técnicas como rapport, como dinâmicas. Você precisa utilizar a linguagem corporal. Sim. Adianta alguma coisa eu, líder e CEO de uma empresa, chegar numa reunião de time com os ombros caídos, olhar para baixo e falar assim, então, gente, como é que foi aí o semestre? Falando baixinho. Não adianta nada, isso aqui é posição de fracasso, gente. Ombro para... Aqui, ó. Ombro para baixo. A postura, minha coluna vertebral desalinhada. Então, ó, coluna vertebral alinhada, ombros alinhados, mandíbula paralela. Sua mandíbula também não pode estar não pode estar para cima. Por quê? Superioridade. É isso que eu quero passar? Não é. Então, eu quero passar uma linguagem assertiva para que aquele público que eu esteja falando entenda a minha mensagem de forma clara e objetiva. Sim. E que todos... Qual que é a maior dor do comunicador hoje? Hoje, uma pessoa que quer passar a mensagem. É aquele público interpretar 100% do público interpretar a mensagem como você quer que seja interpretada. Porque muita coisa pode se perder no meio, né? Muita. Porque o ambiente... Olha só, o ambiente influencia 100% nos seus resultados e no seu desenvolvimento. Lá atrás, na nossa primeira infância, do 0 aos 7 anos de idade, nós tivemos influências. Quais são as pessoas mais influentes para uma criança de 7 anos de idade? Pais, professores, coleguinhas, às vezes um parente, né, que é mais avó, um irmão. Tudo que aquelas pessoas ali ao redor falarem
você vai achar que é o certo. Então, se uma pessoa virar para você e falar o seguinte, sua mãe virar para você e falar o seguinte, não fale com estranhos. Não fale com estranhos. Se você abrir a porta, não fale com estranhos. Você vai até o parquinho, não conversa com ninguém. É perigoso falar com estranhos. Essa pessoa vai ter uma maior facilidade ou vai ter dificuldade de fazer networking quando ela crescer? Com certeza. Networking. Vai ter uma maior dificuldade de fazer networking. Por quê? Foi uma crença que foi incrustada no engrama cerebral dela. O que é engrama cerebral? É como se fosse um armário cheio de gavetinhas. E aquela informação está guardada ali no armário. E o engrama está dentro do nosso subconsciente. É óbvio que na hora de fazer network, ela não vai lembrar da mãe dela falando para ela, não fale com estranhos. Mas o seu subconsciente vai te bloquear. E às vezes você não sabe o porquê. Entendeu? Então, isso é muito importante. Esqueci a linha de raciocínio que eu tava, gente. Aí, tá vendo? Tá vendo como é que a gente esquece? A gente erra também? Do que eu tava falando? Ajuda a gente aí, Léo. Do que a gente tava falando? Eu tava a gente falando foi das de tantas crenças. histórias das crenças, sim. Você tava Isso. contando... Falando da barreira que o comunicador tem. Sim, isso mesmo. Obrigada. Léo, maravilhoso. Nosso videomaker aqui. Isso aí, tá vendo? E, ó, já uma dica aqui. Quando você errar falando em público ou no vídeo, não dê o peso que o público ou a plateia pode dar. Sim. Não dê o peso ao erro. Porque quanto mais você ficar preocupada... Imagina se aqui eu ficasse... Nossa, gente, eu esqueci. Não, peraí, vamos gravar de novo? Ai, meu Deus, calma. Não, coloque um leve toque de humor, Sim. entendeu? Porque o que acontece? A coisa fluiu. A coisa fluiu, eu tenho certeza que o erro ali não ficou uma forma feia, não ficou uma forma arrastada. Só aconteceu, foi natural. E é normal, né? É normal, Todos nós todo mundo fazemos... erra. Todo mundo esquece, às vezes se perde no meio de um pensamento, né? Quem Acontece. nunca se perder no meio de um raciocínio, entendeu? E a gente está conversando de tanta coisa. Aqui a gente está seguindo uma linha, né? Exatamente. Mas a gente vai abrindo janelinhas. Abrindo outros vieses, né? Enfim, mas a gente estava conversando, muito obrigado, Léo, querido, maravilhoso, sobre o bloqueio, né? Essa dificuldade que os comunicadores têm de interpretação. Por quê? Vamos voltar. As crenças que cada um foi colocando. Então, Sim. você foi criada de um jeito, você tem as suas crenças, eu fui criada em outro ambiente, em outro lugar, eu tenho as minhas crenças. Consequentemente, teremos opiniões diferentes e interpretações de certas coisas diferentes. Se eu for uma comunicadora, ou se eu for um CEO de uma empresa e não conseguir passar a minha mensagem de forma clara, objetiva e assertiva, provavelmente... Você que foi criada de um jeito, o Léo que foi criado de outro jeito, a Clarinha que foi criada de outro jeito. Cada um com uma crença, não vai ter a mesma interpretação da mensagem. E não vão conseguir entender o que é necessário fazer para eu chegar nesse resultado. Sim. Consegue entender a importância da comunicação aí? E qual é a importância, qual é a dor do comunicador de fazer com que a mensagem ela seja tão clara e objetiva para que a maioria das pessoas interpretem de uma forma coerente com o que você quer? Para que não haja espaço para desentendimento, Exatamente. O que é a fofoca. A fofoca nada mais é do que uma interpretação incoerente de uma pessoa que teve uma criação, que teve crenças limitantes incrustadas no engrama cerebral dela e que interpretou ali de uma forma diferente. Sim. Né? E chega uma outra história pra gente, normalmente. Com certeza. E você estava falando, assim, também dessa questão de que as pessoas, elas investem muito na carreira, mas na comunicação, não, né? Sim. E o que você vê? Você vê que isso pode mudar, ou está mudando, ou o que você imagina? Eu acredito que hoje são poucos os experts de verdade, né? Porque tem muita gente que fala, mas não faz. Sim. Né? Não entrega. Então, assim, pessoas que eu conheço mesmo, são poucos players referentes à comunicação. Gente, entendam, comunicação é uma coisa, desenvolvimento pessoal é outra. Porém, as duas coisas estão interligadas. Não existe um bom comunicador sem autoconhecimento e sem autodesenvolvimento, né? Mas o que acontece? Existe o expert de desenvolvimento pessoal. Porém, ele não fala exatamente sobre a comunicação. Existe
talvez um expert de comunicação, mas que não fale do desenvolvimento pessoal. Adianta alguma coisa chegar aqui para você e passar técnica, se eu nem sei se você é tímida, se você teve algum trauma em relação à comunicação na sua infância, se a gente precisa quebrar algum padrão antes de você conseguir entrar com as técnicas. Não adianta, entendeu? Então, assim, profissionais, experts que utilizam desse todo, né? Não esse só olhar a integral, fala, né? dessa integração entre as partes, as skills, são poucos. Mas as pessoas, hoje em dia, elas já começam a perceber até pelos problemas que elas enfrentam dentro das empresas, né? Pela falta ali de resultado que elas estão tendo, né? Porque o que acontece? As empresas, elas inauguram, elas começam a existir, começa o processo, e, de repente, beleza, vamos implementar mais um processo. Vamos promover essa pessoa, vamos promover a Lu, a gestora geral de tal área. Beleza, mas a Lu sabe passar a mensagem para o time dela? A gente não sabe se ela sabe. Acreditamos que a Lu tem potencial em N coisas. Você pode ser perfeito em tudo que você faz no operacional. E na hora de passar o operacional para o seu time? Como é que é? Da liderança mesmo, né? A liderança, por exemplo, a liderança assertiva. Você ser solution oriented, que a gente fala, que é saber resolver problema. Sim. Como que você vai fazer? Entendeu? A pessoa vai te ver, a pessoa vai te respeitar. Você está se posicionando como um líder mesmo? Você tem a postura de um líder? Ou você tem a postura de uma pessoa que está em um cargo acima, mas é amiguinha, com muita liberdade? Eu não estou falando que não pode ser amigo, tá, gente? Pode ser amigo, mas dentro do ambiente de trabalho tem que existir um limite, entendeu? Para que exista um respeito, sabe? Então, e como que você acha que esse limite ele é imposto? Ou não imposto, né? Mas vivido e tal? Acredito que depende muito de cada cultura organizacional, de cada empresa, né? Isso vai muito do CEO de cada empresa. Sim. Então, assim, a partir do momento que o CEO implementa uma forma de trabalho, ele dá liberdade para que todas aquelas pessoas ajam como ele age, né? Então, ele tem que ter um objetivo. Poxa, eu sou CEO de uma empresa, eu quero ser extremamente profissional. Se eu quero ser extremamente profissional, eu vou passar isso para os meus para o meu time, né? Para os meus liderados, que vão ter outras equipes, e assim vai. Porém, eu sei liderar. Será que o time que está lá embaixo sabe? Será que o gestor do time de operação mesmo ali da fábrica sabe liderar? Sabe falar assertivamente, não mandar? Existe uma grande diferença. Sim. Né? Entre ser assertivo, ser objetivo e mandar a pessoa fazer alguma coisa. Né? E até inspirar a equipe a executar a tal função, por exemplo. Né? Liderança, por exemplo. E quando você é convidada, né, e você faz essas mentorias em empresas, como é o seu trabalho em geral? Em empresas é muito, eu acho muito engraçado, porque eles não acham que é necessário. A maioria das pessoas, quando o CEO, sim, acha que é necessário. Mas os funcionários em si falam, nossa, mas pra quê, gente? A gente já fala tão bem. E galera... Não preciso falar na TV, né? Nada. O falar, a comunicação verbal é apenas 8% da comunicação como um todo. Apenas 8% da comunicação como um todo. Existe vários fatores que contribuem para a comunicação total e assertiva. Então, as pessoas acham que o falar bem é uma pessoa que não precisa ali de direcionamento para a comunicação. Eu tenho uma mentorada, né? Tive uma mentorada, hoje ela já se formou comigo, do Japão, que tinha uma rede de clínicas de estéticas no Japão, e ela estava com um problema ali de comunicação entre as funcionárias e ela, porque ela não estava conseguindo os resultados que ela queria, o time dela não estava andando para frente e não andando para trás. Não, mas pode andar para trás, né? Poxa, pode evoluir. Né? Pode evoluir, sim. Evoluir andando para frente e evoluir andando para trás. Mas ela estava com um time de funcionárias onde ela não conseguia passar a mensagem, as funcionárias não conseguiam alcançar o resultado, as metas batidas, e ela não estava lucrando tanto que ela planejou lucrar naquele semestre. Me encontrou no Instagram, Mari, preciso de uma mentoria com você, brasileira morando no Japão.
Beleza? Qual é o seu nicho? Primeira coisa que eu faço. Qual é a sua dor? Porque, assim, a mentoria de comunicação, ela não pode ser igual para todo mundo. Ela precisa ser individualizada. Sim. Você tem um problema em relação a... não, eu quero saber me comunicar dentro da minha empresa com os meus funcionários. Por quê? Porque eu sou mulher e os meus funcionários são todos homens. Como que eu passo respeito ali? Como que eu me posiciono? Ok, isso é uma dor. Agora, existem outras pessoas que me procuram, Mário, eu quero fazer sua mentoria porque eu quero ser palestrante. Entendeu? Eu quero pegar o meu... Ou então eu quero criar um canal no YouTube. Eu quero aprender a me comunicar bem. Então, existem várias dores. Antes de qualquer coisa, eu preciso saber o que te incomoda. O que você precisa desenvolver melhor dentro da comunicação. E daí, essa minha mentorada do Japão, ela veio, me falou tudo isso, falou que não estava tendo um resultado de faturamento que ela precisava, que o problema dela era dinheiro. E eu tracei uma mentoria exatamente personalizada para ela em relação à liderança, em relação à conexão líder e liderado. Ah, sim, no entre final ela do mês, e a entre equipe. ela e a equipe. No final do mês, ela mudando a postura, o posicionamento e a presença, que foi o que eu falei lá para você, para vocês todos que assistiram o Empreenda Vale, que é a técnica dos 3 P's, Sim. ela aumentou cerca de 20% a 30% de faturamento mensal. Porque as lideradas dela estavam entendendo agora de forma assertiva e objetiva o que ela queria. E outra, ela passava um ar de brava. As expressões faciais dela eram sempre fechadas. Ela estava sempre de braço cruzado, porque ela achava que isso demonstrava respeito. Só que não, isso daqui demonstra o quê? Não tô afim de falar com você. Sim. Não vem tirar dúvida comigo. E a gente mudou simples coisas, a expressão dela, a mão dela foi para trás. Pronto. Já se abriu, né? Se abriu. Então, o time dela começou a conversar mais com ela, perguntar, tirar dúvidas com ela. Se sentir à vontade de ter um relacionamento com o CEO. Com a CEO, no caso. Sim. Entendeu? E daí, isso fez com que os resultados aumentassem consequentemente. O que pode acontecer em qualquer empresa. Sim. Entendeu? E isso também... Por exemplo, eu estou mentorando agora uma líder de uma empresa de refrigerantes, que ela mentora ali cerca de 40 pessoas, né? E todas com personalidades completamente diferentes. E ela chegou agora para liderar aquelas pessoas. Como que a comunicação vai ajudar ela a ter o respeito que as 40 pessoas tinham com o último líder que se aposentou? A comunicação te ajuda em tudo isso, entendeu? Como que eu vou me posicionar? Que roupa eu preciso vestir? É sobre autoimagem? É sobre autoestima? Também. É sobre autoconhecimento? Muito mais. Entendeu? Então, é muita coisa. Como é que eu vou utilizar a minha entonação para dar ênfase no que eu quero? Para passar emoção no que eu quero? Sim. Entendeu? Saber quem ela é, né? Saber quem você é, para você se Exatamente. posicionar e as pessoas também saberem. Porque não Exatamente. adianta só fingir, né? Não Chegar lá nada. e querer se posicionar de uma forma que, no fundo, você sabe Criar que... um personagem, não adianta. Se você, ainda mais dentro de empresas, né? Porque a gente acha que, se comunicar, treinar a comunicação só para quem vai falar na TV, ou para quem vai gravar podcast, ou para quem tem canal no YouTube, ou para quem quer dar palestra. E não, gente. Comunicação a gente utiliza diariamente em O tempo todas as todo. áreas. Na família, Na né? No família, trabalho. tanto é que saiu um dado do IBGE, onde na pandemia houve um aumento de 15% dos divórcios entre pessoas casadas. Sim. E 11%, Uau, 15%. 11% desses 15% alegaram que eles não tinham uma comunicação boa. Olha que doideira. E as pessoas também acho que se comunicam de maneira muito agressiva, né? Nos relacionamentos, principalmente mais pessoais, mas dentro das empresas também pode acontecer. Com certeza. E a gente até entra na linguagem não violenta, né? Porque uma linguagem assertiva, objetiva e intencional não tem nada a ver com uma linguagem violenta. Sim. Você pode ter uma linguagem mais agressiva, que é aquela pessoa mais incisiva. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aí de uma pessoa que utiliza de uma linguagem no palco passivo-agressivo. Joel J.
Joel, ele chega, ele fala e tal, já é 1-0 pra mim, tal, levantei, já é 2-0 pra mim, tomei meu café da manhã, já é 2-0 pra você, pode fazer. Então, ele já vai jogando aquilo ali. E eu me considero uma pessoa passiva-agressiva também na minha palestra. Eu não sei se você percebeu, mas eu estava muito incisiva. E eu sou uma pessoa no meu dia a dia tranquila. Eu sou tranquila, né, gente? Entre aspas, né? A gente tem nossos surtos. A gente tem nossos surtos de vez em quando, mas eu não tenho uma linguagem agressiva. Existem momentos onde a gente precisa ser mais incisivo. Porém, isso não quer dizer violento, né? Uma linguagem violenta, uma linguagem mandona, onde o chefe manda. Intimidadora, isso não pode acontecer. De forma alguma. De forma alguma. Entendeu? E você já lidou com algum caso assim? Que você pegou uma pessoa que tinha esse perfil? Com certeza. Só que normalmente, olha só como é importante. Normalmente, as pessoas que me relataram que tinham essa linguagem agressiva dentro, essa linguagem agressiva, mas agressiva, intimidadora e violenta dentro da empresa, são pessoas que sofreram abuso na infância. Ah, é? A pessoa mesmo contou. Exatamente. Então, assim, é uma parte... Por isso que não adianta chegar só com técnica. Aí, por quê? Qual é a ligação? A forma dela se comunicar é a forma que ela tem de se proteger. Que está no subconsciente dela, que se eu for ríspida, e que se eu mandar, que se eu impor o meu respeito ali através do medo, eu nunca mais vou ser abusada ou abusado. Porque eu não vou deixar aquilo acontecer de novo comigo. Então, assim, olha como é importante a gente entender sobre o passado da pessoa primeiro, o desenvolvimento pessoal e aquela pessoa se conhecer. E aí, como que você lida com essa situação na prática? Na prática, bom, primeiro que eu tenho, a minha mentoria, ela é baseada, né, a parte toda ali que envolve toda essa psique, toda a psicologia e tal, né, de autoconhecimento, foi montada junto com uma profissional da psicologia para eu ter respaldo psicológico. Mando para terapia, que muita gente ainda acha que é bobeira e terapia não é bobeira. Terapia é sobre autoconhecimento e autoconhecimento tem a ver com tudo na vida, tá? Segunda coisa, deixa a pessoa falar. Porque normalmente essa pessoa não abre isso para ninguém. E eu sou uma pessoa extremamente ética, como se fosse num consultório de um psicólogo mesmo. O que é falado ali, não sai dali. Tanto é que eu não cito nomes em momento algum, a não ser que a pessoa me mande um vídeo querendo, eu sou fulano de tal, quero dar um depoimento que eu fiz mentoria com a Mari Maus. Ok. Mas ali na prática, a gente vai voltando e vai quebrando aqueles padrões, vai ressignificando tudo aquilo. Se a pessoa que abusou, porque normalmente são pessoas próximas, né? Ainda está viva ou não, existem alguns exercícios que a gente precisa fazer de quebra de padrões, de quebra de crenças, que são exercícios difíceis, né? Então, eu falo, é uma metamorfose mesmo. Por isso que chama metamorfose comunicativa. Porque dói, é a dor do crescimento, é a dor da evolução. Entendeu? E muitas pessoas falam, caramba, eu nunca tinha nem imaginado que aquilo que eu vivi no passado poderia ter a ver com a forma com que eu me comunico hoje. Entendeu? Então, a gente tem que analisar tudo isso muito bem, com muita sutileza, muita delicadeza, para que a pessoa se reinvente, invente uma nova identidade. Porque aquela identidade que ela viveu a vida inteira, a partir daquele momento que ela foi abusada, não é ela de verdade, nem ele de verdade. Tanto homem quanto mulher, tá? Isso já aconteceu comigo. Então, a gente cria, a partir daquele momento, uma nova personalidade, uma nova identidade, com crenças ressignificadas, com padrões quebrados, com padrões positivos potencializados, para que aquela pessoa consiga, a partir daí, ser uma pessoa melhor, ter resultados melhores e se comunicar muito melhor para gerar tudo isso consequentemente. Que incrível, você auxilia nesse processo de um novo nascimento, Exatamente, então, né? Por isso que é a metamorfose. Ninguém nasce borboleta, tudo se transforma. É uma frase que eu gosto muito. Então, assim, a metamorfose, ela é exatamente por isso. Você entra lagarta,
entra no casulo, vai recebendo conhecimento, e sai voando. Com outra aparência, com outro aspecto, com outra segurança mesmo de alçar voo. Antes você não voava, agora você voa. E tem que quebrar o casulo, né? Tem que quebrar o casulo. Completamente. Que é um processo que envolve muita dedicação, né? Muita dedicação. Porque ninguém passa por uma transformação assim se não quiser de verdade, né? Se não sair da sua zona de conforto, é a primeira coisa que eu pergunto. Você quer mesmo? Você vai se expor à zona desconfortável que eu vou te colocar? Você vai sair da sua zona de conforto? Vou. Então, vamos. Porque se você não quiser, eu devolvo o seu dinheiro. Sim. Entendeu? Para mim, não vale a pena. Porque daí eu não vou ter o resultado que eu quero. Entendeu? E se eu não ter a colaboração, a sua colaboração, eu não vou ter o resultado que eu prometo que eu dou. Então, aí me prejudica. Então, assim, a pessoa ela tem que entrar como uma folha em branco ali. Para escrever uma nova história. Porque se não for assim, não começa. Nem adianta, né? Não adianta. E quanto tempo, mais ou menos, você caminha com a pessoa, com o seu mentorado? É muito relativo. Eu falo para todo mundo assim, que a minha mentoria ela chega a ser vitalícia. Tem gente que pode caminhar com você por longo prazo. Não existe simplesmente, eu aprendi comunicação, pronto, tô pronto, acabou. Não existe, né? Tanto é que eu faço mentorias com grandes players até hoje. Eu leio muito, eu estudo até hoje. Eu não sei sempre tudo, aprendendo e se desenvolvendo, né? Entendeu? Então, assim, existem pessoas que têm mais facilidade, né? Porque não existe mais esse lance de dom de comunicação, tá, gente? Esqueça essa palavra. A pessoa nasceu com dom de se comunicar. A pessoa nasceu com predisposição a se comunicar, mas a comunicação é treinável. Se você fazer com que a comunicação, as técnicas de comunicação sejam hábitos diários, novos hábitos, isso vai se desenvolver em você, tá certo? Então, o que acontece? Depende muito. Se a pessoa já tem essa predisposição à comunicação, em 6 aulas, em 6 semanas, eu consigo fazer com que aquela pessoa tenha todas as técnicas, esteja preparada para uma palestra. Agora, se eu pego uma pessoa que, por exemplo, sofreu abuso, que teve traumas na infância, que foi muito criticada pelos pais, que não tem a segurança ainda de subir num palco, por todo um passado, que tem dificuldade de entonação, que às vezes tem TDAH, que tem depressão, que tem ansiedade, tudo isso é trabalhado. Então, às vezes eu fico até 1 ano com essa pessoa, entendeu? Eu sempre falo, eu sou mentorada, não é só naquele horário, eu sou mentora, não é só naquele horário e não é só naquele dia. É durante o tempo inteiro, a qualquer momento. Você realmente caminha, né? Eu preciso caminhar com a pessoa. Porque o processo de cada um é diferente. Não adianta. A história de cada um é diferente. Então, consequentemente, o processo de aprendizado de cada um vai ser diferente. E eu preciso respeitar aquilo. Entendeu? Senão eu não vou estar fazendo um jus ao que eu sou. Né? Que é transformar aquela pessoa. Como é que eu vou ficar? Como que eu vou transformar aquela pessoa para gerar mais resultado na empresa? Você ficar, vamos? Como é que você não consegue? E aí, vamos? Eu preciso respeitar aquele tempo. Tem que realmente enxergar a pessoa com quem você está lidando, né? Para poder... É um ser humano. Não é uma máquina. Você acaba guiando, né, a pessoa por esse caminho todo, né? Então, exatamente. Cada um vai ter o seu caminho diferente, né? E eu não sei se você se atentou a isso, mas muitos palestrantes no dia do evento falaram essa frase: procurem mentores. Procurem mentores. Os mentores, gente, são pessoas que vão te dar o direcionamento, o caminho mais curto que ele já viveu, com todas as pedras no caminho, com todos os obstáculos, para que você chegue aonde você quer. Então, é como se fosse um facilitador e é uma pessoa que vai realmente ali te dar todo o respaldo e todo o apoio. Vai ser a sua rede de apoio para que você consiga crescer e evoluir. Sim, com certeza. É muito importante, né? E às vezes o mentor, ele aparece. Aparece, né? Com certeza. Na verdade, é só você procurar. Só procurar, ver ali, seguir. Existem muitos mentores. Existem mentores que realmente se consideram mentores. Eu sou uma mentora, eu treino pessoas. Mas existem os nossos mentores que muitas vezes não têm o título de mentor, mas que você aprende muito com aquela pessoa, né? Às vezes uma pessoa que você conviveu no seu último trabalho, poxa, aquela pessoa foi um
como uma espécie de mentor para mim, entendeu? Então, uma pessoa que teve comigo ao longo de muitos anos, que me ensinou tudo que eu não sabia, mesmo sem ter o título, eu vou te treinar, você vai ser minha mentorada, eu vou cobrar tanto por isso. Então, procurem pessoas que realmente te inspirem, né? Te inspirem para que você consiga fazer o que você quer fazer. Então, hoje, quando você falou, eu estou inspirada pela tua palestra, eu falei, pronto, é isso. Valeu para mim, já que aquela frase ali já valeu para mim, entendeu? Sim, com certeza, Mari, você é uma inspiração, obrigada, sem dúvidas. Obrigada. Tô adorando a conversa, tenho certeza que todo mundo também. E eu queria voltar um pouquinho lá atrás, quando você estava contando do seu processo de transição, né? E te perguntar como você sentiu para fazer a transição, como você se sentiu no processo realmente de deixar a odontologia e seguir o seu propósito. E, assim, um conselho que você dá para alguém que esteja nos assistindo hoje, que esteja passando por isso. A parte mais difícil, com certeza, em uma transição de carreira, é você conseguir aceitar isso para si mesmo. Para si mesmo, falar, meu Deus, foram 12 anos de caminhada fora os 4 anos de estudo dentro da faculdade. E eu vou jogar tudo isso fora para realmente seguir por outro caminho. A parte mais difícil foi eu admitir para mim mesma que eu queria sair daquele posto de mestra, de doutora, onde a minha mãe tinha muito orgulho de falar, onde a minha família tinha muito orgulho de falar, minha filha é doutora, minha filha ganhou isso, minha filha passou em primeiro, isso e aquilo. Para mim, foi o mais difícil. E depois, a família. Mas depois que eu aceitei para mim, eu falei, não, gente, é isso. Ou vai ou racha. Entendeu? Ou é agora, ou... Enfim, tem que ser. Porque eu não tô feliz, né? Mas existe uma coisa muito importante nessa transição de carreira. É muito importante. Se você não está feliz no seu trabalho ou com o que você faz hoje, você tem que saber exatamente se você está infeliz com aquilo que você faz ou se você está apenas cansado. Porque existe uma diferença muito grande. Às vezes você está ali numa pegada tão forte de trabalho, quase sofrendo um burnout, que você acha que aquilo ali é o último lugar que você queria estar no mundo. Mas na realidade você gosta, você só está cansado. Porém, eu tive essa certeza quando entrou a pandemia. Que mesmo durante a pandemia, quando eu tive que voltar a trabalhar depois, eu falei, cara, eu fiquei esse tempo inteiro sem trabalhar. E quando eu voltei, não era cansaço, entendeu? Era realmente, eu estava infeliz com o meu trabalho. E daí, para falar para a família, também foi algo que me impactou muito. Porque eu não tive o apoio das pessoas mais próximas no primeiro momento, né? Por quê? Por preocupação. Sim. Não é por maldade. Julgamento, você acha que não? Eu acho que julgamento, talvez, das pessoas eu já estava ali trabalhando com o Instagram, assim. Então, julgamento das pessoas que me viam exposta ali no dia a dia, né? Que, nossa, que louca, vai deixar de ser dentista para ser o quê? O que vai fazer? Trabalhar com comunicação, mas o que a Mari faz? Entendeu? Mas as pessoas próximas mesmo da família, foi muito difícil porque elas tinham preocupação, né? Será que vai dar certo? Será que você já está com 30 anos, né? Naquela época. Hoje eu tenho 33. Mas naquela época, será que vai dar certo? Poxa, minha filha se estudou tanto e tal. Então, foi uma barreira difícil também, mas é o que eu falo. Se você tiver a certeza absoluta que você já cumpriu o propósito aonde você está, saia. Obviamente, planeja, não dá para simplesmente, tchau, beijo, gente. Planeje, se prepare, né? Se prepare. Tenha uma reserva de emergência, porque a gente não vive de ar, né? A gente vive de ar, mas a gente não precisa... somente. Exatamente, a gente precisa de dinheiro também para se manter. Então, isso é uma parte muito delicada da transição de carreira. E entenda que não vai ser um processo fácil. E você citou que continuou, né? Fazendo os seus atendimentos enquanto você começou a fazer essa parte da mentoria, das palestras e tal. E para você, como foi esse processo de depois falar, agora eu tô pronta mesmo? Porque assim, você com a sua carreira de dentista, né? Você criou sua clientela, você tinha os seus pacientes. E depois começar...
você tem que fazer as pessoas te conhecerem, gerar essa credibilidade, a sua autoridade, começar a ter as pessoas que vão apostar em você e que, né? Foi Então, exatamente esse o motivo por eu ter escolhido fazer algo planejado, né? Muita gente não planeja e simplesmente larga. Mas o que acontecia? A odontologia ainda me sustentava. Tudo que eu era chamada, eu comecei a ser chamada depois do TEDx, daquele que te primeiro trouxe muita trabalho. visibilidade, né? Muita visibilidade. Eu comecei a ser chamada, mas eram eventos pequenos que pagavam muito pouco. Ou a maioria que eu fiz durante um ano foi evento gratuito. Mas eu tinha que ter portfólio, eu tinha que ter experiência, eu tinha que mostrar que eu sabia, eu tinha que ter material para mostrar para as pessoas. Como é que eu ia cobrar 15 mil reais em uma palestra se eu não tinha? Entendeu? Então, eu Quem precisava... é você? O que você fala, Exatamente. né? Então, eu precisava continuar com a odontologia por conta do financeiro, que me sustentava, mas eu também fazia a parte da comunicação porque eu tinha que ter experiência, eu tinha que ter portfólio, as pessoas precisavam saber que eu existia. A parte onde eu decidi não aceitar mais pacientes e só dar continuidade ao término dos pacientes foi quando eu vi que eu conseguiria me sustentar só com a comunicação. Só com os meus treinamentos, com as palestras, com os meus trabalhos, com o meu infoproduto e ponto. A partir dali eu falei, pronto, agora eu tô pronta. Agora eu posso sair daqui, porque senão é um tiro que se dá pro alto, você não sabe para onde vai cair. Foi realmente um processo, Foi né? um processo. Foi assim, decidi, Foi fiz um processo. TEDx, foi legal, agora eu vou fazer isso. Eu tinha decidido na minha cabeça que seria comunicação, mas o processo eu tive que planejar ele inteiro. Por quê? Porque eu já tinha passado por outros momentos da minha vida que eu tinha tentado outras coisas sem planejar e tinha dado errado. Então, eu sabia que se eu não planejasse dessa vez, tinha uma grande chance de não ter dado errado, eu me frustrado por não ter dado errado e não ter seguido o meu grande propósito. Claro. Entendeu? Então, por isso a importância do planejamento aí em uma transição. E você sempre foi uma empreendedora, mesmo quando dentista? Você tinha ali o seu trabalho de divulgação, os seus próprios pacientes, ou o empreendedorismo veio depois com a comunicação? Veio depois, com certeza. O empreendedorismo, hoje eu já falo até que é uma palavra que o pessoal o pessoal não dá mais tanta bola, né? Virou modinha falar, eu sou empreendedor. Igual o mindset. Meu mindset é isso, tal, mindset assim, tem que mudar o mindset. Mas empreender, quando eu soube, né? Quando o empreendedorismo apareceu na minha vida, eu não sabia o que era, eu não sabia o que fazia, eu só ouvia todo mundo falar, né? Mas eu ficava presa naquela bolha do universo da odontologia. Eu não sabia que o empreendedorismo poderia me dar mais liberdade, tiraria ali o meu teto. Isso porque eu não era nem CLT, porque se eu fosse CLT ia ser mais difícil ainda, né? Sim. Eu era um profissional liberal. Mas eu não utilizava dos artifícios. Então, eu comecei a estudar muito, a ir muito em evento. Muita gente me pergunta o seguinte, como que eu começo, Mari? Comece a estar presente onde as pessoas que você admira, os empreendedores que você admira, estão. Eventos, palestras, restaurantes, para ver como é que eles fazem. E daí, quando eu comecei a entrar nesse mundo de eventos, né, de palestras e tal, aí eu entendi que eu poderia monetizar o meu negócio e empreender com esse negócio. Poxa, gente, é uma empresa, entendeu? Aí eu fui entender a importância do empreendedorismo. Foi lá no começo. Foi lá no começo. Então, assim, eu falo, hoje tem muito empreendedor em ascensão e eu vibro com isso. Porque as pessoas estavam presas naquela bolha do CLT, naquela bolha da faculdade, da profissão, que ou eu preciso ser engenheiro, ou eu preciso ser médico, ou eu preciso ser advogado, entendeu? E hoje, o empreendedorismo, ele chegou, pelo menos na minha vida, ele chegou fazendo um duplo twist carpado. Hoje eu entendo que eu posso empreender com qualquer coisa. Se eu vender água no semáforo, eu estou empreendendo. Entendeu? Eu vendendo os meus tratamentos odontológicos, eu também estava empreendendo, mas eu não sabia ainda que aquilo era empreender. Eu sabia que eu estava trabalhando. Você usava a sua imagem? Você já usava o Instagram? Usava, mas assim, de forma muito, como que eu posso dizer? Amadora. De forma muito amadora.
sem intenção, sem ser intencional, que é uma coisa que eu falo muito, sem estratégia, sabe? Sem nada. Só aparecia ali, falava, porque eu gostava, eu era bem blogueirinha, gostava de aparecer, de mostrar tal, mas não era realmente não usava de forma profissional aquilo. Sim. E não sabia o quanto poderia me dar de retorno. Então, por exemplo, hoje um dentista sabe, tem essa informação que ele é um empreendedor e que ele pode utilizar do empreendedorismo para fazer com que o seu negócio cresça. Né? Pode utilizar do marketing digital para que o seu negócio cresça. Sim. Não só a boa e velha panfletagem, que também é um método, sabe? Por exemplo, eu nunca descarto, tá, gente, esses métodos. Porque, por exemplo, o Flávio Augusto fala que uma das vias onde ele mais vende não é no digital. Ainda é via o quê? Telefone. E a gente fica, como assim? Eu odeio receber telefonema. Sim. Eu odeio ligação, mas impressionantemente tem gente que a ainda... forma como ele mais vende ainda é por telemarketing. Entendeu? Então, assim, existem várias vias. Só que a gente precisa encontrar aquela que é melhor para o nosso negócio e começar a investir profissionalmente naquilo. Fazer os testes, né? Fazer os testes, com certeza. E como você vê, já que a gente está aqui falando, né, sobre o mês da mulher, do empreendedorismo feminino, como que você vê isso, às vezes até dentro das pessoas mesmo que você mentora, né, de como isso está se transformando ou crescendo, ou de como você está vendo esse empoderamento feminino mesmo, porque muitas vezes a gente vê CEO ou a pessoa que está empreendendo, muitas vezes quando a gente pensa em empreendedor, a gente pensa no homem, né? Sim. E pelo menos ali no Empreenda Vale a gente viu histórias incríveis, né, de muitas mulheres mesmo, né? Olha, isso tem crescido muito, né? Tem crescido muito. É um processo ainda recente, né, do empoderamento do empreendedorismo feminino, mas ele está vindo com muita força. Né? O empreendedorismo está vindo com muita força. Mas ainda existem alguns gaps grandes, porque, por exemplo, principalmente em fábricas, eu digo até na comunicação, tá? Em fábricas onde o operacional, né? O operacional ali, a maioria são homens e a CEO não consegue, se sente ainda um pouco mais insegura de colocar técnicas inovadoras, de colocar pessoas mais novas para falar sobre aquilo e de se comunicar mesmo com aquelas pessoas que têm já uma mentalidade um pouco mais escassa, né? Mas ainda bem, isso está mudando muito, principalmente através do digital. O digital tem sido um meio, assim, absurdo para que a gente dissemine cada vez mais o empreendedorismo e o empoderamento feminino, que, para mim, andam lado a lado. Nos eventos em si, para você ter noção, existe um evento que se chama Convenção Digital, que é o maior evento de marketing digital da América Latina. E eu apresento desde sempre o evento, né? E o primeiro que a gente fez, tinha uma mulher palestrando, e acredito que umas 5 mulheres dentro de 1.000 pessoas ali assistindo. Hoje, a gente já está na 5ª edição, se eu não me engano, né? E hoje, assim, é meio a meio. Hoje é meio a meio. Então, as pessoas, elas estão começando a dar mais voz. Dar mais voz. Ainda existem aquelas pessoas muito conservadoras que acham que a mulher não vai dar conta, que acham que a mulher vai envolver muita emoção e não ser tão racional para ser um empreendedor de sucesso, uma empreendedora de sucesso. Mas a gente vê que existem pessoas que fazem isso e querem realmente que as mulheres estejam ali sendo representadas. Eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto muito quando me convidam para palestrar e vários movimentos, né? A gente vê vários movimentos. Aqui em São José tem o movimento do Para Elas, né? Que é para mulheres empreendedoras. E é a partir dessas pessoas que estão puxando, que são as pioneiras aí, que estão puxando a mulherada, que, gente, e tá tudo bem também misturar tudo, sabe? Não tem que ter o lance de, agora vamos focar só no empreendedorismo feminino. Tem que crescer. Mas tá tudo bem se misturar tudo e vamos crescer, vamos tentar focar no empreendedorismo de todo mundo. São José dos Campos ainda é um local
onde está se fomentando o empreendedorismo. São José dos Campos é um lugar de muita indústria. Sim. É um local muito industrial. Então, hoje, as pessoas estão mudando essa mentalidade, né? Tendo essa mentalidade empreendedora. Então, aqui chegou meio que mais ou menos igual. Tanto o empreendedorismo como um todo, como empreendedorismo e empoderamento feminino. Sim. Né? Porque é novidade para o joseense, né? O empreender. É novidade até para o Vale do Paraíba. Né? Essa ideia do eu posso, né? Eu posso, eu consigo, exatamente. eu vou, né? Exatamente. E isso, assim, gente, move montanhas. Move montanhas. E para o novo empreendedor, qual é o seu conselho hoje? Meu conselho? Vou falar até aqui, ó, nessa câmera aqui que tá me pegando. Para o novo empreendedor, você vai passar por muitos nãos, você vai quebrar, você vai se reerguer, você vai quebrar de novo, você vai levar não de novo, até o momento que eu aprendi e com um grande autor de um livro que eu gosto muito, que se chama Hábitos Atômicos, que você vai chegar no seu platô de potencial ativo. Platô de potencial latente. Esse platô de potencial latente é aquele nívelzinho, aquele degrauzinho que está faltando para você fazer sucesso. É como se fosse um gelo, né? Inclusive, o autor dá esse exemplo no livro. O gelo, faz de conta que você está com um gelo aqui numa sala onde está fria. E a sala está a 26 graus, você fica olhando para ele. 27, 28, 29 graus, nada do gelo derreter. 30, 31, nada do gelo derreter. É o sucesso do empreendedor. Você vai tentar. Meu, não acredito, nada até agora, não está dando certo. Mas, quando vira do 31 para o 32, chegou no seu PPL, né, que a gente diz que é o platô de potencial latente. No 32, o gelo vai começar a derreter. Então, não desista. Simplesmente não desista. O seu PPL, o seu platô de potencial latente, pode estar a uma atitude da que você está tendo hoje. Pode ser o seu dia de amanhã. Pode ser que, poxa, se eu não aceitasse a minha proposta, se eu não aceitasse a oportunidade do TEDx, eu não teria tido essa virada. Sim. Então, foi um dia ali que mudou a minha vida inteira. E que você subiu também a temperatura, vai ter... né? Exatamente. Só que esse um dia estava sendo construído dentro da minha cabeça há muito tempo. Né? De que um dia eu teria uma oportunidade para mudar de vida. Eu não sabia sobre o quê. Assim como o gelo. O gelo ele só derreteu nos 32 graus Celsius porque ele veio de microderretimentos, de microprocessos desde o 26 graus Celsius. Para que no 32 ele realmente conseguisse aparentemente derreter. Sim. Então, são microconquistas diárias e muitos nãos diários para que chegue um dia que você simplesmente, pá! Caraca, viralizei. Caraca, agora as pessoas me reconhecem. Caraca, agora eu tenho valor. E muita gente faz o quê? Desiste antes. Então, não desiste, gente. Não desiste. E a comunicação é treinável, assim como o empreendedorismo. Tudo nessa vida é treinável. Se você implementa novos hábitos para que você seja um bom empreendedor, você vai colher os seus frutos. Eu estou colhendo hoje os meus frutos plantados há 4 anos. Hoje eu estou colhendo. Eu não desisti. Eu podia ter desistido na pandemia. Podia ter desistido. Não é verdade? Mas eu resolvi seguir adiante. Então, vai ter muito não, vai ter muita lombada, vai ter muita coisa difícil. Mas pode ter certeza que se você continuar aprendendo, buscando conhecimento, buscando mentores, buscando ajuda mesmo, pedir ajuda, mostrar sua vulnerabilidade, isso vai gerar frutos, isso vai gerar resultados. Acredito que seja isso. Legal, Mari. Muito, muito obrigada. Obrigada a você. Acho que todo mundo que está assistindo está adorando, com certeza. Só para finalizar aqui, nós conversamos um pouquinho sobre a Ribus antes, gente, né? Sério. Olha, vocês precisam conhecer essa empresa.
é uma empresa absolutamente inovadora, mundialmente inovadora. Né? Até quando eu perguntei para vocês, gente, eu nunca vi isso que vocês fazem. E vocês falaram que é uma tecnologia aí que não existe no mundo. Vocês precisam conhecer o sistema da Ribus. É sensacional. E eu não estou falando isso para puxar saco e nem porque estava em script, porque não tem script aqui. Estou falando porque é de verdade, né? É um absurdo. Eu já quero ser cliente, já quero ter meus tokens ali, absurdos da Ribus, porque é maravilhoso. É um sistema, assim, completamente inovador. E o empreendedor busca isso, busca inovação. Sim. Então, olha como é importante. A Ribus chegou inovando, assim como o empreendedor chega sempre com alguma inovação e com alguma ideia nova. Então, isso se complementa absurdamente. É um casamento ótimo, né? Sensacional. Sim, a gente tem muito espaço aqui para o empreendedor, né? Porque a gente trabalha muito em parceria. Olha que genial. E a gente trabalha em parceria de diversas formas, mas é muito importante, né? A construção do projeto com a sociedade, mas com os parceiros também, né? Até esse espaço aqui que vocês criaram, o Ribus Cash. Isso daqui, vocês vão ser reconhecidos, ser vistos por pessoas que nem imaginavam que a Ribus existe. E que talvez vocês vão sanar dores de pessoas que nem existiam, que nem sabiam que existe cura para essa dor. Sim, na com verdade, certeza. A Ribus chegou, gente, vocês não estão entendendo, para fazer assim, ó, uma revolução no mercado aí, entendeu? Sim. Então, esse espaço é genial que vocês abriram, do Ribus Cash. Olha, parabéns. Parabéns para toda a equipe. Mari. Tá? Para toda a equipe, porque esse projeto é genial. De verdade. Eu fiquei muito surpresa com tudo que eu ouvi aqui antes da nossa gravação, viu? Que bom, Mari. Eu fico feliz. Fiquei muito feliz com o papo que a gente bateu. E você adorei. foi maravilhosa. Ah, você obrigada. foi maravilhosa, gente. Essa mulher obrigada. foi maravilhosa. Eu tô aqui inspirada em você, com a coragem de aniquilar minha timidez. Tá vendo? Né? E aniquilou. Eu vou fazer. Aniquilou. Eu vou fazer e vou dar o meu melhor. Olha, foi maravilhosa. Não tenho o que corrigir aí, viu? Ai, que ótimo. Eu fico muito feliz. Muito obrigada, Mari, por ter participado com a gente. Foi um prazer muito grande. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada a todos que estão assistindo a gente. E até o próximo Ribuscast. Até mais, minha gente. Siga a Mari. É verdade. Né? @mari.maldos. MALDOS. Até mais. Tchau, tchau.